Depois de 2 meses de uma guerra que pretendia ganhar em uma semana, o ditador russo Vladimir Putin festeja a queda de Mariupol, que chama de libertação, mas até agora fracassou em seus objetivos políticos, não conseguiu derrubar o governo da Ucrânia, o nacionalismo ucraniano se fortaleceu, não conseguiu dividir o Ocidente e enfraquecer a organização do Tratado do Atlântico Norte, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, e ainda tornou a Rússia dependente da China, quase um estado vassalo. A queda de Mariupol deu novo alento à Rússia. O exército russo estava com moral baixo, mas o batalhão de Azov ainda resiste na fábrica de Azovstal, construída no tempo da União Soviética para resistir a uma guerra nuclear, onde pelo menos 1.000 civis estariam refugiados juntos com membros da Guarda Nacional. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ameaça romper as negociações se os ucranianos forem massacrados na fábrica, mas Putin não está interessado em negociar e condecorou a divisão responsável pelo massacre na cidade de Bucha, uma cidade dos arredores de Kiev, onde foram encontrados mais de 400 corpos com sinais de tortura, de execuções sumárias, em suma, de crimes de guerra. Zelensky recebeu no domingo a visita do secretário de Estado Antony Blinken e do secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin. Além de ajuda militar, eles prometeram reabrir a embaixada norte-americana na Ucrânia. O Reino Unido também está reativando a sua embaixada. Quando a guerra começou, os Estados Unidos primeiro transferiram a embaixada para Lviv e depois cessaram totalmente as atividades. Agora pretendem retomar, assim como o Reino Unido. A cidade de Mariupol foi arrasada, como na Guerra do Vietnã. Os soldados na Guerra do Vietnã, lembrando, os soldados americanos chegaram a dizer: destruímos a vila para salvá-la do comunismo, dos guerrilheiros vietcongs. No caso agora, a Rússia acabou com Mariupol supostamente para salvá-la dos neonazistas e abrir um corredor terrestre para a Península da Crimeia, anexada ilegalmente em 2014, ou até de ir mais além. Mais de 12 milhões de pessoas fugiram de casa, 5 milhões saíram da Ucrânia e 7 milhões de ucranianos continuam no país, mas como deslocados internos. Mariupol, o batalhão de Azov que resiste em Mariupol é o movimento de ultradireita que a Rússia aponta como os neonazistas da Ucrânia. Esta é uma guerra imperialista, é uma guerra de agressão, é uma guerra de conquista ilegal e legítima à luz do direito internacional, como a participação dos Estados Unidos, como também foram imorais, ilegais e ilegítimas as guerras dos Estados Unidos no Vietnã, da União Soviética no Afeganistão e dos Estados Unidos no Iraque para derrubar Saddam Hussein. Um general russo confirmou, numa entrevista para o público interno da Rússia, que a meta agora é tomar as províncias de Donetsk e Lugansk, na bacia do rio Don, e toda a costa ucraniana do Mar Negro, além da Crimeia, deixando a Ucrânia sem saída para o mar. E assim, a Rússia chegaria até a fronteira com a República Soviética da Moldova, a fronteira essa que do outro lado está a região moldova da Transnistria, dominada por separatistas pró-russos teleguiados pelo Kremlin. Para o presidente Volodymyr Zelensky, isso indica que a Rússia não vai parar na Ucrânia. O ditador Vladimir Putin, quando era prefeito de São Petersburgo, em 1994, e depois já como presidente da Rússia, numa conferência de segurança em Berlim em 2007, declarou que o fim da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século XX. Desde que chegou ao poder, primeiro como primeiro-ministro em 1999, primeiro-ministro de Boris Yeltsin, e depois como presidente da Rússia, a partir do ano 2000, Putin tenta restaurar o poder imperial do czarismo e da União Soviética. E uma das razões dele considerar que foi uma catástrofe geopolítica é que 25 milhões de russos ficaram vivendo no exterior, porque como a Rússia era a mais importante das repúblicas soviéticas, havia russo em todas as repúblicas. E
Uma das metas de Putin, então, é reconquistar as regiões onde a maioria da população é russa, como é o caso do leste da Ucrânia, como é o caso da Transnistria, e o mesmo acontece nas regiões da Abkhazia e da Ossétia do Sul, que faziam parte e fazem parte legalmente da ex-república soviética da Geórgia. Agora, aparentemente, as províncias de Donetsk e Lugansk são os principais alvos de Putin nesta segunda etapa da guerra, já que a região do sul já está praticamente ocupada, falta apenas o porto de Odessa, a única saída para o mar importante que resta para a Ucrânia. E Odessa já é uma cidade histórica, a pérola do Mar Negro já está sendo atacada. Diante do fracasso da tentativa de tomar toda a Ucrânia, o ditador russo acionou o plano B, desiste de ocupar o país, desiste de subjugar totalmente o país por enquanto, concentra ofensiva no leste e no sul, mas quer transformar a Ucrânia num estado falido, sem saída para o mar e cercado pela Rússia por 3 dos 4 lados. Assim, a Ucrânia ficaria vulnerável, por exemplo, a uma futura invasão. Putin quer proclamar, e também economicamente seria um país dilapidado e manietado. Putin quer proclamar o triunfo em 9 de maio, quando a União Soviética festeja a vitória, quando a Rússia festeja a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, em 1945. Como Putin alega estar enfrentando nazistas na Ucrânia, seria o ideal para ele é festejar a vitória no dia da vitória contra o nazifascismo. Mas o exército de Putin não é o exército vermelho e não está libertando ninguém. Nesta guerra, os fascistas são os russos. Nenhum governo, nem o povo da Ucrânia iria aceitar. O povo da Ucrânia, que ficou de ser consultado sobre um possível acordo de paz pelo presidente Volodymyr Zelensky, prometeu isso, jamais aceitaria uma ocupação de uma parte enorme do seu território, especialmente depois de uma guerra brutal. Pode ceder a Ucrânia, pode ceder a Crimeia, que historicamente sempre foi parte da Rússia, mas não Donbás e muito menos toda a costa do Mar Negro. No leste da Ucrânia é uma região mais plana e acidentada, esse tipo de região, com esse tipo de relevo baixo, e é o paraíso dos tanques, dos blindados, da artilharia pesada para quem tem a supremacia aérea, coisa que a Rússia não conseguiu garantir até agora. A batalha por Donbás começou em 18 de abril. A Rússia ataca em 2 frentes, por dentro do território ucraniano, deslocando forças que estavam no norte, e desistiram de tomar a capital, ou não conseguiram tomar a capital ucraniana, Kiev, e também do outro lado, como Donetsk e Lugansk fazem fronteira com a Rússia pode invadir pelo outro lado, e parte dessas regiões, 30%, estavam ocupadas por separatistas apoiados por Moscou. Então a Rússia pode atacar por 2 frentes, cercar as tropas ucranianas e submeter o exército da Ucrânia a um bombardeio maciço e assim tentar, aniquilar o inimigo ou forçar uma rendição. O fato da guerra agora se dar perto da fronteira da Rússia facilita o apoio logístico. O que é o apoio logístico? Comida, munição, tudo que se precisa para travar uma guerra, suprimentos, sangue, suprimentos médicos para socorrer os feridos. Na guerra no norte da Ucrânia, ao redor da capital Kiev, o exército da Rússia enfrentou sérios problemas logísticos atribuídos à corrupção da ditadura de Vladimir Putin. No leste, pretende cercar o inimigo, submeter a um bombardeio maciço. Então, para se defender, a Ucrânia precisa de artilharia pesada, de blindados, drones, lançadores de foguetes múltiplos, mísseis antiaéreos, mísseis antitanque e helicópteros de combate. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou mais 800 milhões de dólares em ajuda militar, e desta vez com armas mais pesadas. Até agora, os Estados Unidos deram 4 bilhões de dólares de ajuda militar à Ucrânia, dos quais 3 bilhões e 400 milhões desde o início da guerra. O novo pacote inclui helicópteros de combate, peças de reposição para recolocar
em ação 20 aviões, blindados de transporte de tropas, drones e howitzer de 155 milímetros. Howitzer são peças de artilharia com alcance de até 14.600 metros. Tudo indica que a guerra deve se prolongar, porque Putin não pode perder na história da Rússia. A derrota militar pode resultar em revolução ou queda do chefe de Estado. O poder de Putin estaria ameaçado. A tendência do ditador russo, então, seria dobrar a aposta, a exemplo do que fez nas guerras da Chechênia e da Síria, intensificando os bombardeios e talvez até usando armas de destruição em massa, armas químicas, biológicas ou até mesmo armas nucleares táticas. Se Putin não pode perder, o Ocidente está decidido a impedir que ele ganhe. Se o ditador russo atingir seus objetivos no campo de batalha, conquistar as regiões do leste da Ucrânia e também toda a costa sul do Mar Negro, vai haver resistência, vai haver uma guerra de guerrilhas e as potências ocidentais vão armar e financiar a Ucrânia nesta guerra de resistência contra a invasão russa. No impacto econômico da guerra, o Fundo Monetário Internacional reduziu a sua previsão de crescimento mundial para este ano de 4,4% para 3,6% por causa dos impactos da guerra sobre os preços da energia e dos alimentos, que estão causando inflação e atrapalhando a recuperação pós-pandemia. A pandemia não acabou, mas a situação está muito melhor, então a economia estava se recuperando e agora tem esse problema a mais, que é o impacto da guerra. Mas o FMI aumentou a expectativa de crescimento para o Brasil neste ano de 0,3% para 0,8%. A onda da variante Ômicron do coronavírus de 2019 está atingindo duramente a China. Os 26 milhões de habitantes da maior e mais rica cidade do país, Xangai, que é o porto mais movimentado do mundo, estão sob confinamento rigoroso desde 5 de abril, sem contar e sem conseguir, com tudo isso, controlar o surto atual que atinge outras dezenas de cidades chinesas. A Covid-19 vai reduzir o crescimento chinês. Alguns economistas temem até uma recessão na segunda maior economia do mundo, o que afetará o mundo inteiro com certeza. As sanções internacionais não mudaram até agora o comportamento da Rússia, embora um oligarca tenha dito na semana passada que a guerra é insana e tenha pedido ao Ocidente que encontre uma fórmula para livrar a cara de Putin, para que o ditador russo possa declarar vitória e assinar um acordo de paz, acabando logo com as hostilidades. A questão é que a Rússia fatura $1 bilhão por dia com as exportações de petróleo, gás natural e carvão. Sem bloquear essas exportações de energia com mais sanções, a economia da Rússia resiste. O país decisivo, neste caso, é a Alemanha, que importa da Rússia 55% do gás natural que consome. Sem o gás russo, o produto interno bruto alemão cairia 6%. E a China, a Índia, a África e a América do Sul, América Latina, não aderiram às sanções, então podem servir de boias de salvação para a economia russa. Por outro lado, como a Rússia e a Ucrânia respondem por 28% das exportações mundiais de trigo, a guerra ameaça desestabilizar a África subsaariana, a região mais pobre do mundo, onde os governos também frágeis enfrentam inflação e ameaça de fome, agravada por secas que atingem o oeste da região do Sahel, que fica ao sul do deserto do Saara, e também a região do Chifre da África. A Somália, Eritreia, Etiópia, Djibouti e parte do Quênia enfrentam a pior seca dos últimos 40 anos. Cabe lembrar que nos anos 80 a Etiópia enfrentou uma seca horrível com morte de 1 milhão de pessoas. E seca junto com guerra civil, mesmo se repetiu na Somália nos anos 90. Agora, o Quênia teve o 90% das fontes d'água abertas, ou seja, excluindo a escavação de poços, secaram. E isso provocou uma queda de
70% na produção agrícola queniana. Então, o risco de fome é enorme. O Programa Mundial de Alimentos teme que 22 milhões de sudaneses terão de enfrentar o fantasma da fome também. Em protestos em Burkina Faso, no Mali, no Níger e no Sudão, os manifestantes reclamaram da dificuldade de alimentar as suas famílias. Preciso lembrar que a Primavera Árabe estourou depois da grande recessão deflagrada pelo colapso do banco de investimentos Lehman Brothers em 14 de setembro de 2008. Os especuladores financeiros do Centro Financeiro de Nova York passaram a ganhar menos dinheiro, enquanto os africanos, no caso os árabes, se mataram nas ruas, fizeram revoluções que não resultaram em democracia. O que está mais perto da democracia era a Tunísia, e agora há um presidente que está assumindo poderes ditatoriais. Então, por fim, eu gostaria de voltar a falar na questão da Organização Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos. O cientista político e professor de Relações Internacionais John Mearsheimer, da Universidade de Chicago, acusa o Ocidente pela guerra por 3 razões: a expansão da União Europeia, a expansão da OTAN e a promoção da democracia liberal pelas potências ocidentais. Mearsheimer faz parte da escola chamada Escola Realista das Relações Internacionais, da Realpolitik. Acredita que, em última análise, vale a lei da força. O embaixador George Kennan, autor do longo telegrama de 1946, era embaixador em Moscou, que lançou as bases da doutrina de contenção da União Soviética durante a Guerra Fria, e o ex-secretário de Estado Henry Kissinger também foram contra a expansão da OTAN. O problema é que havia um compromisso de integrar a União Europeia os antigos países comunistas da Europa Oriental quando virassem democracias. A adesão à OTAN seguiu a mesma lógica de reaproximação com o Ocidente. Ninguém foi obrigado a entrar para a OTAN. Os países entraram para se proteger da Rússia. A Polônia foi invadida 3 vezes no século XVIII, foi dividida, 3 vezes no século XVIII, a Polônia, pela Rússia, a Prússia e a Áustria. Renasceu em 1918 e foi invadida pela Alemanha e pela União Soviética no início da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética matou todo o oficialato do exército polonês, mais a polícia, altos funcionários públicos, intelectuais e artistas. Então, a Polônia tem mais do que razões para se proteger da Rússia. As repúblicas bálticas foram ocupadas por Joseph Stalin em 1940 e a Hungria e a Tchecoslováquia foram invadidas pelas forças do Pacto de Varsóvia, a aliança militar liderada pela União Soviética, quando se rebelaram contra o comunismo soviético. Acusar a OTAN, então, não foi a OTAN que avançou para o leste, foram os países da Europa Central e Oriental que se aproximaram do Ocidente. Acusar a OTAN pela guerra é aceitar que o mundo seja dividido em esferas de influência das grandes potências que teriam, assim, poderes de submeter os vizinhos pela força, como a Ucrânia tenta fazer, como a Rússia tenta fazer com a Ucrânia, negando os princípios da soberania nacional, da autodeterminação dos povos, da democracia liberal e de uma ordem internacional construída depois da Segunda Guerra, com a aspiração de se basear no direito internacional. Então, a guerra não é por causa da OTAN. O último presidente dos Estados Unidos que falou em levar a Ucrânia para associar a Ucrânia à OTAN foi George W. Bush, em 2008. Nem Barack Obama, nem Donald Trump, nem Joe Biden pensavam nisso. A Alemanha vetaria, a França vetaria, então não seria necessária uma guerra para que a Ucrânia desistisse de entrar para a OTAN. Dito isto, se a Rússia tentar instalar bases militares e mísseis em países aliados da América Latina, como Cuba, Nicarágua e Venezuela, provavelmente os Estados Unidos reagiriam militarmente. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, me siga no Twitter,
no Facebook, no Instagram, no Facebook, colabora com o grupo Quarentena News. Muito obrigado e até a próxima.